Bom, nós estamos estudando aqui os princípios, os cinco pilares da Reforma Protestante, os cinco solas, né? Na primeira aula nós conversamos sobre o solo Escritura, e o que é a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. Na semana passada o Anderson deu uma bela aula do princípio do solos Christus, né? Porque que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E hoje nós vamos tratar sobre o terceiro princípio, que é o sola gratia, que em latim significa apenas a graça. Eu queria só fazer uma retomada histórica rapidinho, que é sempre bom a gente situar o que a gente está falando, né? E o motivo pelo qual o princípio surgiu. Nós conversamos nas últimas aulas sobre a questão histórica de todo o contexto da Reforma Protestante, e nós falamos que na igreja, e aqui concordando com o Gilberto, eu sempre prefiro usar o termo igreja romana. O que aconteceu, né, desde do Edito de Tessalônica em 380, quando o cristianismo vira a religião oficial do Império Romano. Aí nós temos um início do desenvolvimento ou do aprofundamento do sincretismo dentro da igreja, né? A religião cristã começa a ser mesclada com o paganismo vindo do Império Romano. Diversas doutrinas são criadas ou modificadas e tem um entendimento totalmente diferente daquele que está exposto na Bíblia. E quando a gente fala sola gratia, o princípio reformado é que a salvação do ser humano é única e exclusivamente pela graça. E para a gente entender isso, a gente tem que entender duas coisas só: o que é graça e o que é salvação. Porque se a gente falar salvação é pela graça, nós precisamos entender os dois conceitos. E o porquê que ele foi tão importante na época da Reforma. Para a Igreja Romana, eu nunca li um livro, um conteúdo produzido por um romanista, por um padre, por um clérigo, mas o pouco que eu li sobre esse assunto foi da ótica reformada, e de acordo com os autores das nossas teologias sistemáticas, a doutrina da salvação do Império Romano, ou da Igreja Romana, desculpa, ela é extremamente baseada no que o ser humano faz. A gente vai ver que, eu vou tentar expor rapidinho, a gente vai ver que Jesus, ele dificilmente nada em como as coisas devem acontecer. Você entra na igreja romana, você é batizado, certo? Geralmente batizado na infância, mas se você se converte, você também é batizado. E o entendimento de batismo da igreja romana é que o próprio ato de se realizar o ritual da purificação que o batismo demonstra, limpa o ser humano do pecado original. E o batismo, de certo modo, ele confere uma graça de salvação. Ele te limpa de todos os pecados e a partir daquele momento você está salvo. Tá? Se você pode perder a sua salvação, você pode macular essa graça que você recebeu no batismo. Se você comete algum pecado, eles fazem diferença entre pecado venial e pecado mortal. Um é um tipo de pecado que você não cai da graça, você não perde a graça, e o outro você perde a graça. Mas se você perde essa graça, você pode reconquistá-la através do sacramento que eles acreditam que seja o sacramento da penitência, da confissão auricular. Você chega lá no padre, você confessa seu pecado, o padre fala, reza 3 Ave Marias, de joelho no milho, tá expiado o seu pecado, vai em paz, na semana que vem você volta, você confessa seus pecados da semana de novo, aí a gente te passa outra coisa que você tem que fazer para você se purificar do seu pecado. E nesse contexto, a Santa Ceia ou a Eucaristia, ela aparece como sendo o principal método salvífico da igreja. O sacramento da Eucaristia, ela significa realmente um novo sacrifício de Jesus. Eles falam que é um sacrifício sem derramamento de sangue, mas se você está participando de uma missa, você está participando de um ritual de novo sacrifício de Jesus. Toda vez que a Igreja Católica consagra o pãozinho lá, é exatamente isso que eles estão fazendo. E nesse ato, você comer realmente de Jesus,
A própria Eucaristia tem o poder de salvação. Então, isso na Idade Média, essa ideia de Média significava que quando a igreja excomungava um príncipe ou excomungava qualquer pessoa por discordar, o que a igreja estava fazendo era literalmente mandando essa pessoa para o inferno. Não existia salvação fora da Igreja Católica. A igreja era um instrumento que conferia a salvação para as pessoas. E os reformadores vieram justamente para contrapor essa ideia. Se a gente for parar para pensar, eu não expus aqui a morte de Jesus, eu não expus uma expiação substitutiva, eu não falei nada sobre o derramamento de sangue de Cristo, a não ser o sacrifício que é a Eucaristia de novo. Então, a gente vê que basicamente o sistema de salvação da Igreja Romana era literalmente uma salvação pelas obras, pelos sacramentos. Os sacramentos, se você fosse obedecendo os sacramentos, você garantia a sua própria salvação. E a gente vai ver que, biblicamente, isso é um problema. Tá? Por quê? Por que os reformadores afirmaram o princípio do sola gratia? Por que eles disseram que a salvação é somente pela graça? Para saber isso, primeiro, como eu falei, a gente tem que saber o que é salvação e o que é graça. E aí eu queria perguntar para vocês, gente, participem, por favor. A primeira pergunta que nós vamos responder é: o que é graça? Eu acredito que aqui na sala todo mundo, né, tem bem firmado esse conceito aí do que é a graça, tá? Mas olhando para tudo aquilo que você falou, né, acho que essa introdução que você deu aí tudo acerca do modus operandi, né, da igreja romana, acerca da salvação, e aí você vem e pergunta o que é graça. Né? Eu acho que graça é tudo aquilo contrário àquilo que você estava falando ali antes, né? Acerca do modus operandi da igreja. Então, a graça, algumas pessoas falam, ela é um favor imerecido, né? Mas não está errado, eu não estou falando que está errado isso também. Mas, para mim, a graça, ela é um ato exclusivo de Deus. Se eu fosse colocar uma nomenclatura, não, uma resolução, né, acerca do que é a graça, eu diria assim, a graça ela é um ato exclusivo de Deus, né? Então é Ele que escolhe, é Ele que vai olhar para a pessoa, vem dele. Então é isso daí. Para mim é isso daí. Acho que é isso mesmo que o William comentou, né? É uma graça de Deus, um favor de Deus, e somente dele, exclusivamente dele. Tem 0% de ajuda do homem, é 100% de Deus. Mas é exatamente isso, tá? Muitas pessoas confundem, às vezes, o conceito de graça com misericórdia. Não, por que Deus não podia só perdoar, só ser misericordioso, né? O homem pecou, só perdoa, só esquece, é só isso, é só ter misericórdia. E não é isso que é só isso, né? Que é ter graça. Quando você tem misericórdia de alguém, você deixa de dar para ela aquilo que ela merece receber. Então, no caso de Deus não punir o ser humano, realmente é um ato de misericórdia. E realmente a misericórdia depende da graça. Mas se você for parar para pensar, a graça de Deus não envolve só a misericórdia. Nós também recebemos de Deus uma coisa que nós não merecemos, que é a justiça de Cristo. Então, tem esse duplo lado, a graça de mão dupla. Nós não recebemos aquilo que merecemos e, pelo contrário, recebemos daquilo que nunca poderíamos merecer. Acho que essa é literalmente oposto à questão mérito. Se você merece uma coisa, é justiça. Por quê? Se você merece, é justo que eu te entregue aquilo que você merece. Então, se eu estou te dando alguma coisa que você merece, não tem como ser graça. É literalmente oposto à questão dos méritos. É literalmente o que o William falou, oposto a você fazer por merecer. E aí vem aquela questão. Tá, a gente entende o que é graça. É uma coisa que só Deus consegue fazer literalmente. É um esforço de doar independentemente do que você recebe de volta. Mas o que muitas vezes as pessoas esquecem, Rafael, quando que a graça... Oi, pois não.
Não é pela Roberto, justiça, né? não, de Isso. jeito nenhum. Estão me ouvindo? Sim, Então, se é pela graça, não é pela justiça, né? Porque pela justiça a gente deveria perecer, né? E aí, pela graça, é que a gente acaba recebendo algo que a gente não merecia, né? Na verdade, a justiça exatamente. ficou tudo em cima de Jesus, né? Jesus pagou, né? Então, E só aí quem cortou. Jesus pagou. Agora, nós mesmos, a gente não recebe aquilo que seria por justiça, né? A gente recebe Sim, por aquilo que é misericórdia de Deus, que é a graça, né? isso mesmo. Agora, um entendimento, às vezes, as pessoas dividem a Bíblia de uma maneira um pouco estranha. A gente fala assim, quando que é o tempo da graça de Deus? Quando que a graça começa? Aí as pessoas falam, é no Novo Testamento. É quando Jesus ressuscitou. O tempo da graça é agora, é o tempo da igreja. E isso é um entendimento muito, muito deficiente e incompleto do que realmente significa graça. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Gênesis. A gente vai dar uma passeada rapidinho pelos 3 primeiros capítulos para a gente ver se a gente encontra esse conceito de graça no início de todas as coisas. A gente vai conversar rapidinho sobre Gênesis. Por exemplo, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aonde que o céu e a terra têm mérito próprio para ser criado? Existe alguma coisa disso? Os céus e a terra são entidades que têm merecimento? Não. Quando a gente vai falar de mérito e graça, a gente tem que falar do ser humano, acredito eu, que é um ser moral. Ele pode entender categorias de certo e errado. E aí a gente vê lá em Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aonde estava o mérito do ser humano para receber a imago Dei, a imagem de Deus? O que o ser humano teria feito ou teria merecimento de receber a honra de refletir a glória do Deus vivo? Então, a gente vê, a graça, ela está presente desde o princípio que o ser humano foi criado. O ser humano só foi criado pela graça de Deus, literalmente isso, porque nós não temos, o ser humano estivesse nessa condição de inocência, de não ter cometido ainda o primeiro pecado, ele ainda assim não tem o mérito de ser imagem de Deus. Ele só é imagem de Deus pela graça de Deus. É literalmente um favor imerecido de Deus criar o homem à sua própria imagem. E aí nós vemos que esse próprio Deus, que foi gracioso com o ser humano, ele escolhe se relacionar com o ser humano. A gente vê ali em Gênesis 2, o versículos, eu vou ler o 15 e 16. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus decidiu estabelecer um tipo de relacionamento com o ser humano. Se a gente continuasse lendo o capítulo 2, a gente ia ver que Deus colocou nesse jardim que colocou o homem também a árvore da vida. E não havia impedimentos para o homem desfrutar dessa árvore. Então o homem, ele literalmente recebeu de Deus a oportunidade de se relacionar face a face com Deus durante uma vida eterna. E a única condição para isso era que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se nós entendermos quem Deus se nós entendermos a doutrina da Trindade, a doutrina da criação, ver como Deus é transcendente a coisa criada, como Deus é maior do que nós vamos parar para entender por que esse Deus supremo, que criou todas as coisas, decide, por vontade própria, entrar em um relacionamento pactual com o ser humano.
Por que Deus se coloca, ou de certo modo, se diminui a ponto de se relacionar com uma criatura, sendo ele criador, sendo ele totalmente outro? É simplesmente porque Deus é gracioso. Nós não tínhamos mérito nenhum para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus. Mesmo sendo livre do pecado, nós não tínhamos a santidade que Deus tem. Nós não tínhamos o caráter que Deus tem. E assim, Deus entra em relacionamento pactual com o ser humano, simplesmente pela graça, de novo. Anderson, você quer falar alguma coisa? Sim, eu estava esperando você terminar esse ponto mesmo, porque muitas vezes a gente chama, né, essa aliança adâmica como aliança das obras, né, em contraponto à aliança da graça, que nós vamos estudar agora há pouco. Mas não é porque o nome dela é aliança das obras, não é que ela seja desprovida de graça, né? Como você disse, Adão não teve mérito nenhum em Deus fazer essa aliança com ele. Que quando a gente faz a separação, né, do pacto das obras e o pacto da graça, a noção que tem é que parece que não há, né, um agir de Deus no pacto das obras. Parece que está tudo nas costas do homem, né? Mas se a gente for parar para pensar, mas até o Deus, ele é o criador do pacto da obra. Foi ele que fez o pacto da obra. Então aí já há, né, existe um agir de Deus, tá? Nessa questão. Eu queria voltar um pouquinho, Rafa, se você me permite aí, por favor, aquela fala do Gilberto. Talvez eu não tenha entendido muito bem, mas Gilberto, aí se eu não entendi muito bem, você me corrige aqui, tá bom? Mas você tinha falado a respeito que nós recebemos a justiça de Deus, não que nós, né, vamos por exemplo, um direito, se a gente fosse reclamar o nosso direito, nós receberíamos a justiça de Deus, tá? Acho que foi basicamente isso, né, Gilberto, que você quis dizer. Eu disse em outras palavras assim, né, que grosseiramente eu vou falar, né, assim, falar. Deus acabou não sendo justo conosco. Por quê? Porque Jesus entrou no meio, né, e recebeu a justiça de Deus por nós. Então, quer dizer, a gente não recebe pela justiça a salvação, né? Porque, na verdade, pela justiça a gente deveria receber a morte eterna, né? Mas, assim, como Jesus, né, como Deus fez a justiça dele em Jesus, né, em cima de Jesus, Jesus pagou em nosso lugar, a gente recebe a misericórdia, né? E não aquilo que era realmente a justiça que a gente deveria. Entendi. Então, assim, só para a gente, né, continuar um pouquinho nesse assunto aqui, Gilberto, a justiça de Deus, ela reside em dois aspectos, tá? A justiça de Deus, ela tanto serve, digamos assim, para condenar o pecador, mas a justiça de Deus, ela também justifica o homem. Tá? Sim, eu não quis dizer no sentido de justificação, né? Quis dizer assim, olha, por justiça, o que a gente deveria receber? Então, por justiça, o que nós deveríamos receber? Então, se eu for um eleito de Deus, por justiça eu recebo a justificação. Sim. Agora, se eu não for, por justiça eu recebo a condenação. Recebo a condenação, exato. Só que isso só acontece por quê? Porque Jesus entra no meio, certo? Sim, isso tudo vem da graça. Porque todos nós, né, perecemos, né? E todos nós deveríamos ser condenados. Eu não tinha nada para chegar e dizer para Deus assim, ó, não, eu tenho que ser justificado, né? Não, todos nós deveríamos, primariamente, né, ou em princípio, sermos o quê? Condenados. O que nós estamos... Por exemplo, hoje o ser humano precisa fazer o quê para ser condenado? Nada. Já nada, fez. Né? Então, mas assim, é que eu só, na hora que foi falado assim, pela graça, apenas pela graça, exatamente isso, porque assim, parece-me que a igreja romana, ela vai... não é pela graça, é pela obra, né? Então, assim, se eu faço a obra, então é justo que eu receba a salvação. E não é isso, né? Não é isso, é somente pela graça mesmo, é só porque Deus foi totalmente misericordioso, não achou nada aqui em nós, né, que fizéssemos, sermos merecedores minimamente de nada, a não ser a condenação, e aí, então, a graça, eu digo assim, a graça, ela vai mais longe do que a justiça, mas a justiça de Deus não deixou de ser feita, né? É que Jesus que recebeu toda ela, né?
em nosso lugar. Se a gente fosse tipificar numa questão de consequência, né? Nós colocaríamos a graça de Deus e logo depois, como consequência da graça de Deus, a gente colocaria a justiça. Sim, mas a Né? justiça já no sentido do quê? Porque Jesus apagou, né? Sim. Jesus apagou e ele transferiu para nós a justiça dele. Isso. Mas Mas isso só mas no aconteceu sentido, mas no por causa sentido da graça de primeiro, Deus. então, no sentido primeiro, assim, teve que ter a graça, né? Sim, teve que ter a graça, isso mesmo. Beleza, era Acho só que- isso aí mesmo, Rafa. Tranquilo. Eu acho que para fazer uma diferenciação mais linguística, talvez, e para deixar os termos bem claros, ninguém recebe injustiça da parte de Deus. Injustiça seria violação da justiça. O que nós recebemos com relação à punição é não justiça, é misericórdia. O que era justo de ser aplicado a nós não foi. E quem é um não eleito, esse sim recebe a justiça. Por que nós recebemos a não justiça por nós mesmos? Porque nós recebemos a justiça de Cristo, o que ele conquistou Isso. pela obediência perfeita. É nesse sentido que você falou, Rafael, a não justiça, entendeu? É nesse sentido que você falou, os eleitos recebem a não justiça, ou seja, ele recebe a graça. Agora, lógico, a justiça que ele recebe é a justiça mediante Cristo, né? Isso. A gente pode ver, falando sobre a graça de Deus, que desde a criação ela está presente. A criação de todas as coisas foi movida pela graça de Deus, e em nenhum momento a graça deixou de ser a atitude de Deus para com as coisas criadas. Nem mesmo durante o drama que foi a queda do ser humano. Nós lemos Gênesis 1, versículo 26, falando da graça de ter sido criado à imagem de Deus. Lemos Gênesis 2, que foi a graça de receber um relacionamento pactual partindo do próprio Deus. E aí no capítulo 3 a gente lê a desgraça da queda. A atitude do ser humano em escolher voluntariamente quebrar esse relacionamento pactual. A consequência disso está expressa nos versículos de 11 para frente do capítulo de Gênesis 3. Eu vou ler só o 15 aqui e depois eu vou ler o 21 para a gente poder conversar. Deus fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A queda tinha acabado de acontecer. Foi o evento imediato. A queda foi Deus confrontar o ser humano por causa do pecado. E nesse momento, o que Deus faz? Porque no momento em que Deus instituiu a aliança das obras pela graça, ele falou: se você comer, você vai morrer. E o que acontece imediatamente depois que ele come? Ele morre. De uma determinada maneira. Mas ele não morre completamente. Ele morre espiritualmente, ele é separado de Deus, mas ele não recebe toda a punição. Ele não recebe toda a ira e toda a justiça de Deus de maneira imediata. Deus refreia a punição porque o homem não merece, pelo motivo de que Deus é gracioso. Simples assim. No estado de inocência, nós temos a graça. Assim que adentra o estado de pecaminosidade do ser humano, nós continuamos recebendo a graça de Deus. E não é só a graça de ter a punição postergada, não evitada, postergada, mas a graça de receber uma promessa de retificação daquilo que aconteceu. Aquilo que foi quebrado na queda de Adão, Deus promete: eu vou mandar alguém aqui que vai consertar e restaurar tudo isso que foi perdido aqui agora. É exatamente isso que a promessa de Deus em Gênesis 3,15 quer dizer.
E eu vou ler o versículo 21, porque o versículo 21 ele já apresenta prematuramente uma sombra de qual será o método pelo qual Deus vai fazer isso. O versículo 21 fala assim: então disse Deus, 21. Fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. O que acontece aqui? Acontece a primeira morte física de alguém. Para você fazer uma vestimenta de peles, você precisa tirar a pele de alguma coisa que está viva. Isso geralmente acontece através da morte. O objeto ou o ser, vou chutar aqui, o cordeiro que foi morto nesse momento, ele teve o sangue derramado para que a consequência do pecado de Adão e Eva fosse coberto. No momento que Adão e Eva comeram do fruto, eles tiveram os seus olhos despertos e perceberam que estavam nus e se esconderam. A consequência mais imediata do pecado foi essa. E no capítulo, logo imediato à queda, Deus promete: eu vou reverter isso, e o modo como eu vou reverter isso vai ser cobrindo a sua pecaminosidade com uma pele. Para isso eu preciso derramar sangue. É uma figura perfeita daquilo que Cristo fez por nós. Ele derrama o seu próprio sangue para que nós sejamos cobertos e purificados pelo seu sangue e cobertos pela sua justiça para receber a salvação. Exatamente isso que é receber a graça de Deus. É receber nada do que nós merecíamos e tudo daquilo que nós não merecíamos. E, Rafael, é bom entender que esse conceito de justiça é um conceito de um termo legal, né? Que requer reparação. Então, aí, nesse exemplo do cordeiro, ele já é uma questão da reparação do pecado do homem que estava nus, e Deus, então, faz, né, para o homem com peles, né, de um cordeiro. Então, a gente entendeu onde está a graça de Deus. Ela está em todo momento, em todo lugar, Gênesis 1 até a consumação dos séculos. E eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia em Efésios 2, para a gente entender o que é salvação de fato. Porque nós tratamos aqui, primariamente, a salvação como um restabelecimento do relacionamento pactual que Deus iniciou com o homem lá no Jardim do Éden. E realmente ele é de fato isso. Mas o livro de Efésios, ele nos dá uma visão um pouquinho mais explícita do que nós somos salvos. Eu vou ler Efésios 1, os versículos de 3 a 7, e depois a gente pula para o capítulo 2. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo, ele está louvando a Deus por todas as bênçãos que Deus nos deu. Ele é muito explícito em falar aquilo que o Anderson explicou tão bem na última aula. Todas as bênçãos espirituais, a salvação, a regeneração, o restabelecimento do relacionamento pactual é feita através de Cristo. Mas mais além, por que Deus nos salva através de Cristo? Ele fala assim, para o louvor da glória da sua graça. Segundo, a riqueza da sua graça. A gente vê que a graça é o motivo último pelo qual Deus escolhe salvar alguns, para que ele mesmo seja glorificado no ato de salvar. E isso a gente vai ver na última aula com o Anderson, certo? Eu não vou dar spoiler, deixa para depois. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho
sobre do que nós fomos salvos. Eu entendi. Salvação é você voltar a um relacionamento pactual com Deus igual era. Mas para que eu preciso voltar nesse relacionamento? Qual que é a condição atual do ser humano que eu precise sair dela e voltar para o que estava antes? Porque, assim, se eu acredito em um Deus que é misericordioso, em um Deus bondoso, em um Deus gracioso, mesmo ele sabe que eu não sou perfeito. Então, ele vai me desculpar. Então, assim, nosso relacionamento não ficou tão abalado desse jeito. Ele pode ter ficado bem, porque Deus é bonzinho, né? Deus é amor. O pessoal adora falar isso. E isso é um problema muito grande, porque desconsidera totalmente o estado ou a condição que a Bíblia afirma que é o coração do ser humano. Anderson, por E, favor. Rafael, antes, né, quando não tinha o conhecimento das doutrinas, né, da doutrina da graça, da doutrina da reforma protestante, eu tinha entendimento que a salvação, na verdade, é um paraíso. Não era nem isso, né? Então, a salvação é fogo do inferno, ou seja, eu não quero ir para o inferno, não quero acabar sofrendo, né? Até então a gente tem a mentalidade, né, que o inferno é o capetinho que vai ficar lá espetando, né, a gente para o resto da vida. E eu tinha essa mentalidade, entendeu? Então, assim, eu quero, na verdade, viver uma vida sem sofrimento. Mas aí a gente vai entendendo, entendeu? Que primeiramente que o inferno nada mais é do que a ira de Deus, né? E aí vão ver depois que a ira de Deus nada mais é consequência dos nossos pecados na salvação, ou seja, Olha o os Anderson nossos dando pecados. spoiler aí da aula. Já ia falar? Não, mas assim, é salvação das nossas iniquidades, salvação dos nossos pecados, né? Isso foi o entendimento que foi gradualmente entendendo um pouco do que nós somos salvos. Então, a sua pergunta, né? Nós somos salvos de quê? Eu gosto de falar assim, a gente foi salvo de um destino no qual nós não teríamos condições nenhuma de escapar por nós mesmos. Não, eu vou ler Efésios 2, de 1 a 3, para demonstrar exatamente isso que você estava falando. Efésios 2, de 1 a 3, ele apresenta três coisas das quais nós somos libertos por Cristo e a coisa da qual nós somos literalmente livres, ou somos salvos. Eu falo assim, ele nos deu vida, Deus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua na desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vou ler só as duas primeiras palavras do versículo 4. Mas Deus. E vou parar aí. Vou parar aí. É muito explícito aqui três condições. Primeiro, a condição que nós andávamos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e nós andamos neles de acordo com a nossa vontade, fazendo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa vontade e os nossos pensamentos. A primeira condição da qual nós somos libertos de escravidão é da escravidão do pecado. O que nós nos submetemos à nossa própria vontade pecaminosa. O segundo é um sistema que Paulo fala assim, que nós andávamos segundo o curso deste mundo, um sistema pecaminoso que controla todas as relações antropológicas e toda a relação da sociedade. Um sistema corrupto que busca simplesmente enaltecer e promover o desenvolvimento do pecado. E a terceira coisa da qual nós somos libertos é o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A influência de Satanás em querer levar todas as pessoas com ele. Ele está condenado e ele quer condenar o maior número de pessoas possível. Então, são essas três coisas das quais nós somos retirados pela graça de Deus. Das nossas próprias vontades pecaminosas, óbvio que não 100%, nós continuamos pecando, mas o processo de santificação está aí para nos afastar cada vez mais dessa nossa própria vontade.
do sistema corrupto e decaído que é o mundo e das influências de Satanás e os seus demônios. William, É parece que verdade, está cara. querendo falar. Isso daí é interessante, porque quando a gente para ler um texto desse aqui, a gente começa a perceber que uma das primeiras coisas que Deus ele promove, né, na consciência e no coração, quando ele, pela sua vontade, ele derrama a sua graça na vida dos homens, né? Ele imputa nos homens a justiça de Cristo e ele justifica esses homens a consciência do estado qual nós estamos. Essa consciência. Porque até então, a gente, antes de Cristo, a gente vive, né, como se tivesse tudo bem, tudo tranquilo, né? Mas quando Deus traz essa consciência de que Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, Ele traz o quê? A condição humana. Como que o homem ele se encontrava antes de Cristo? Mortos, né? Nos nossos pecados e nos nossos delitos. Então, eu acho muito interessante essa colocação, né, da consciência do estado que nós estávamos. E agora, né, a consciência do estado que Deus nos levou. Que a gente pode falar assim, que é um estado de justificação, né? E aí engloba também. Aí a gente pode abrir aqui um leque, né, Rafa, para falar de santidade e vai embora. A gente fica aqui até amanhã, até no, aí tem que ser umas 15 aulas para falar só sobre isso, né? Mas Então, é deixa eu interessante isso. Fala aí, dar um Anderson. comentário, rapidinho, tá? Sobre a implicação, né? Desse entendimento de salvação. Porque normalmente o homem, como ele tem outro entendimento da salvação, que não é da salvação dos seus pecados, suas iniquidades, né? Dessa escravidão, por isso é para ele é muito mais fácil ele considerar a salvação pelas obras. Porque é muito mais fácil ele praticar alguma coisa, entendeu? Do que realmente se libertar daquele que ele mais ama. O entendimento desse tema, né, de salvação pela graça, eu tenho um exemplo bem rápido. Tem um vídeo de uma música que é Vai Valer a Pena, que vem o trem e o trem vai passar pela ponte suspensa e aí acontece todo um episódio que o filho de quem coordena essa ponte vai entrar na parte das máquinas. E se o pai levanta, ele mata o filho. Então, eu entendo o seguinte, tá? A questão da salvação. É como se tivéssemos todos nesse trem, tá? Um trem que estava indo para um abismo, tá? E não teria condição de ter outra saída senão essa, né? E Deus, pela sua graça, salva todo mundo, mas usa, tá, do sacrifício do filho, tá, para poder salvar todos ali, né? Acho que é uma forma prática da gente entender muito bem esse tema que você está falando. Nós falamos sobre essas três coisas das quais nós somos libertos, nós recebemos libertação do nosso pecado, do nosso pecado, né, da nossa vontade pecaminosa, do sistema decaído do mundo e da influência dos poderes de Satanás. Mas isso funciona como a cadeia da qual nós somos retirados, mas não significa que esse era o crime pelo qual nós éramos condenados. Tem uma diferença. Isso é o sistema da onde nós saímos, aquilo do qual nós somos libertos. Mas a real salvação que nós recebemos é essa daqui. Quando Paulo fala, e éramos por natureza filhos da ira. Não quer dizer que Deus estava bravo quando nós fomos concebidos na barriga da nossa mãe e nós fomos desenvolvidos pela ira de Deus. Significa que aquilo que nós receberíamos por herança de Deus é ira justa, exatamente porque nós estávamos dentro de uma cadeia que nós queríamos estar. Nós estávamos dentro de um sistema que nós amávamos, fazendo uma vontade que era a nossa vontade última, que era o nosso próprio pecado. Então Deus nos tira dessa cadeia e nos salva de sermos alvos da sua ira santa. Nós somos salvos, em última instância, por Deus, e somos salvos de Deus.
de receber a ira divina. Isso que é salvação. Repete esse finalzinho, você falou, nós somos salvos de, né? Como é que é? Por Deus e somos salvos de Deus. De Deus, cara. Era sobre isso que eu estava querendo falar, daqueles dois aspectos da justiça. Da justiça que justifica e da justiça que condena. Então seria, resumindo, basicamente isso, né? Nós somos livres da justiça que condena e recebemos a justiça que justifica, cara. Cara, isso é fantástico. Rafael, É fantástico. Rafael, uma vez eu ouvi na nossa igreja, não sei qual pessoa que estava nos visitando nos falou, quem é o maior inimigo do homem? O maior inimigo do homem, o não eleito. Qual é o maior inimigo do homem? É Deus. O maior inimigo do homem natural é Deus. Porque é dele que ele vai receber a ira. A ira santa, né? Divina, mas que ele vai receber. Então, o maior inimigo do homem não eleito é o próprio Deus. É por isso que Paulo fala que em Cristo nós recebemos o ministério da reconciliação. Porque nós éramos, por natureza, inimigos mesmo de Deus. Nós estávamos em total oposição a tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus faz e tudo aquilo que Deus representa. E aqui vem uma parte que eu queria integrar, que é o que o William falou da parte apologética. E não vai servir de apologética só contra ou em oposição ao ensino da Igreja Romana. Porque a gente está vendo até aqui que o ensino da Igreja Romana sobre salvação é totalmente contra o que está tudo explícito na Bíblia. Mas a gente tem que ver toda e qualquer religião. Tá? A palavra religião, se eu não me engano, vem do latim, que significa religare. E o religare é literalmente como que o homem volta a se relacionar com Deus, ou em outras religiões com as divindades. Como que o homem pode reconectar-se a esse senso divino que ele tem dentro de si. Todas as religiões tentam responder isso. E todas as religiões caem em uma categoria e você só tem duas alternativas. Não existe outra possibilidade a não ser você estar em uma religião de legalismo, e aí a religião exige que você desenvolva seu próprio mérito para que você consiga se religar a Deus, ou você está no cristianismo. O cristianismo é a única religião de graça. E quando eu incluo todas as religiões, e eu falo que isso não serve só para o romanismo, vamos pensar na religião que exclui Deus, o ateísmo. É um tipo de religare, é um tipo de você tentar se reconectar com a divindade. Você fala, não vou me conectar, porque acredito que isso não exista. E o que vai dar sentido para a sua vida? O que vai elevar um propósito? É a sua obra, é o seu mérito, é o que você consegue fazer em 80 anos, porque não vai, de qualquer jeito é efêmero e não presta para nada. Outra coisa, as religiões panteístas, onde o panteísmo significa literalmente tudo é Deus, ou Deus está em tudo. E nisso eu vou incluir religiões como o budismo, que não tem uma unidade pessoal, mas tudo é divino, as pessoas são divinas, os animais, as árvores, as rochas, tudo é divino. E os politeísmos, como o hinduísmo, ou como os mitos pagãos, os mitos nórdicos, greco-romanos e egípcios, onde existem várias divindades e cada divindade representa um aspecto da realidade material. Todas essas religiões pagãs, que nós podemos juntar tudo num nome paganismo, nelas você executa o sacrifício. Se você quer atravessar o mar, você faz um sacrifício para Poseidon, para que ele fique calmo e ele deixe você navegar. Se você quer ter um filho, você vai numa prostituta cultual e presta um culto a Hera, a deusa da família, para ver se ela abençoa a sua esposa com fertilidade. E nisso, tudo você trabalha. E quando essas ideias pagãs entraram no cristianismo ao longo das décadas, influenciaram a religião cristã, surgiu a religião romana, que integralizou esse legalismo, essa necessidade de justificação por mérito próprio dentro das ideias cristãs. Isso é muito pesado, eu sei, mas o método salvífico da Igreja de Roma é muito mais pagão do que cristão.
Só quero ler 2 versículos rapidinho, Gálatas 2, 21, para nós vermos o que a Bíblia fala dessa ideia de salvação pelas obras. Gálatas 2, 21, vou ler a partir do 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se nós quisermos manter uma religião legalista, nós temos que mudar o nome da religião. Não é cristianismo. Porque se a justiça é mediante a lei, se a justiça é mediante as obras, é mediante o mérito, não precisa Cristo morrer. Cada um se vira e corre atrás do seu próprio prejuízo. Em contraparte, Romanos 3, o versículo 24, fala assim: nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Olha só o que Paulo fala, é gratuitamente pela graça. É tão gratuito, é tão de graça, que ele chega a ser redundante. É graça de graça. É literalmente pelo não mérito, pela não obra, não por aquilo que nós fazemos. E aí nós vemos que a ideia final é que tudo o que a Bíblia nos manda fazer, ou toda a nossa vida, desde a criação até a consumação de todas as coisas, é simplesmente pela graça de Deus. Filipenses 2, o versículo 13, acho que todo mundo vai conhecer, porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. A gente já viu que essa boa vontade de Deus para conosco é de acordo com a riqueza da sua graça, é para louvor da sua graça. E aqui Paulo continua, ele quem faz em nós tanto o querer quanto o realizar. Tudo que nós fazemos, que Deus permite que nós atuemos nesse mundo, é simplesmente porque Deus é gracioso para conosco. Então, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos e tudo o que nós recebemos é simplesmente porque Deus quis operar em nós o querer e quis operar em nós o realizar de acordo com a riqueza da sua graça. Só para finalizar, que eu sei que a gente está em horário avançado, eu vou ler rapidinho aqui Romanos 11, o versículo 6. E aí eu vou abrir para quem quiser comentar alguma coisa. Romanos 11 fala, 6, fala explicitamente o princípio do sola gratia, o princípio da salvação é somente pela graça. Romanos 11, versículo 6 fala, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, se nós quisermos ser justificados dentro da religião cristã, nós somos obrigados a sermos justificados pela graça de Deus. Se não for assim, não é pelas obras. Se for pela graça, não é pelas obras. Se for, a graça é graça. Se eu estou recebendo alguma coisa que eu mereço, já não é graça, é justiça. E nós vimos que a religião cristã só aceita ser uma religião de graça. William, por favor. Não, interessante, é isso mesmo, né? Eu vejo assim que o compreendimento, né, certo do que é a graça de Deus, esse é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. Se você for parar para pensar, né, toda essa discussão é uma discussão soteriológica, é uma discussão relacionada à salvação. Então, como que é a ação da graça, como que atua a graça, da onde que vem a graça, como que nós recebemos essa graça, qual que é o papel final dessa graça, né? Para onde essa graça irá nos levar. Mas o Rafa falou no começo da aula que a Igreja Católica ela pregava que não havia salvação fora da Igreja, né? Que a salvação ela estava contida dentro dos dogmas, dentro da doutrina, né, a romana, daquela igreja romana ali naquela época e também hoje em dia.
Aí a gente acaba se perguntando, mas se a salvação está fora da igreja, como foi o que os reformadores estavam defendendo naquela época, então qual que é o papel da igreja? Né? Para que eu preciso de igreja, então? Para que eu preciso ir na igreja? Enfim. Mas o que eu quero trazer aqui, só para esclarecimento, é que os reformadores, os teólogos reformados da época, eles estavam combatendo uma heresia relacionada à eclesiologia da Igreja Apostólica Romana da época. Que na cabeça deles era o seguinte: só há salvação dentro da Igreja Apostólica Romana. Por quê? Porque precisa cumprir uma série de rituais para você poder alcançar, né, a sua salvação, alcançar, para você ser justificado e assim por diante. Então, o que eles estavam combatendo naquela época era esse modus operandi. Eles não estavam descredibilizando, né, a importância da igreja, mas eles estavam corrigindo uma matéria soteriológica, que é uma matéria relacionada à salvação, bem como também uma matéria eclesiológica, né, relacionado ao modus ou à prática da igreja naquela época. Não, não, o que o Rafael falou aqui, ó, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, primeiro, se fosse a salvação pela lei, né, todos nós já estávamos mortos, né? E, de fato, o sacrifício de Cristo seria em vão, né? Para que mandar Jesus morrer, né, para poder pagar os nossos pecados? Mas então não haveria salvação de ninguém, porque ninguém cumpriria a lei, né? Só para... Isso. Quando a gente lê que Paulo fala da lei nas suas cartas, a gente precisa ter noção de que ele usa esse termo em diversas maneiras. Às vezes ele usa a lei para se referir ao período do Antigo Testamento. Às vezes ele usa a palavra lei para se referir só à lei de Moisés. Às vezes ele usa a lei para falar, como nesse texto, da salvação pelas obras. Então é só um adendo aí que às vezes a gente vai ver que Paulo fala muito bem da lei. Ele fala que a lei é boa, pura e santa, Sim. né? Então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente trata de lei, que é muito cair em erro nessa área. Mas eu acredito que você falou exatamente o que é esse versículo. Que nesse caso Paulo está contrapondo a lei como sendo aquelas coisas que são exigíveis serem cumpridas para que nós sejamos salvos. Exatamente. E de um modo que a lei, nesse caso, é coisa que só Cristo consegue cumprir. Só isso. Ok. Encerramos esse momento aqui de reflexão. Foi muito bom, né, a aula aqui da manhã. E eu quero só avisar os irmãos que no próximo domingo nós vamos falar sobre o Sola Fide, tá? Então, assim, eu que vou dar aula do Sola Fide, e a gente vai acabar entrando muito também nessa questão de justiça, tá? Então, só para quem quiser, né, participar ou convidar alguém, então vai ser no próximo domingo, às 9 horas, Sola Fide. Todos nós estaremos aqui para poder ter um momento de reflexão e de aprendizado e de renovação, enfim, para que a gente possa continuar caminhando neste mundo, né, sem se corromper com as falácias teológicas que vem surgindo aí com muita força. Tá bom? Então, eu quero deixar aqui um abraço para vocês. Nós oramos no comecinho da aula, tá? Então, eu quero deixar um abraço para vocês, um bom almoço e até às 18 horas no nosso culto online.